Bem, as amigas, meus amigos, vamos então nos preparando para esse Evangelho da noite. E a nossa preparação deve começar sempre por uma gratidão, manifestando nossa gratidão a Deus por estarmos aqui reunidos para conversarmos, para refletirmos sobre as mensagens que o Mestre Jesus nos deixou. Eu sempre gosto nessa nossa reunião, nesse nosso encontro, de pedir que você que frequenta o Moringotas, você que trabalha no Moringotas, nesse momento feche os seus olhos e imagine-se aonde você mais se sente bem no Moringotas. Se é na sala do Evangelho, se é nas salas de estudo, na sala de passe. Se veja lá, porque lá nós estaremos durante todo este Evangelho. Nós estaremos lá junto com os mentores da Casa Moringotas, estaremos lá junto com as equipes do Mestre Jesus, que estarão nos iluminando, nos orientando, nos abastecendo energeticamente com o amor do Mestre, para essa jornada que juntos estamos levando mais uma vez. Assim, Mestre Jesus, queremos pedir, unidos em coração, em pensamentos, pedir licença para darmos por iniciado o nosso Evangelho desta noite com a oração que nos deixaste. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, Pai, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixa, Pai, cair em novas tentações, mas livra-nos de todos os males. Que assim seja. Graças a ti, Mestre Jesus, e graças a Deus. Bem, minhas amigas, nós estávamos aqui nessa conversa antes do Evangelho, e, aliás, os assuntos que mais se fala hoje em dia é saúde, saúde. Eu quero conversar hoje falando de saúde espiritual. E a importância que tem o trabalho de uma casa como a Moringotas para a saúde espiritual nossa, de todos os que são assistidos, pela saúde espiritual do mundo onde nós estamos inseridos. E eu quero pedir licença para vocês para iniciar com um pequeno trecho de uma música que tem tudo a ver com o trabalho lindíssimo que o Amor em Gotas faz. É um trechinho curto, mas que vai se conectar com o conteúdo que nós vamos conversar hoje. Então, peço licença para vocês para ouvirem essa música. Cuidar do corpo, cuidar do espírito, cuidar dos outros, cuidar de si. Cuidar de quem precisa, de quem não pode mais cuidar de si. Eis a nossa vocação, eis a nossa vocação. Alguém cuidar
Essa música chama-se Samaritanos. E eu quero começar nosso evangelho de hoje com uma prece que muitos daqui, ou talvez todos, conheçam, que diz assim: Nosso divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. E eu começo com a prece das fraternidades para fazer a conexão com o nosso capítulo do Evangelho de hoje, que é o capítulo 24, no item 11, que diz assim, um trechinho. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. E quando a prece das fraternidades nós pedimos a Jesus, pedimos aos mensageiros, aos trabalhadores do Mestre, pedimos a Deus para nos fortalecer, para nos amparar para essa nosso trabalho contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Porque são essas forças do mal que nos adoecem. Mas nos adoecem espiritualmente. E quando o mestre, nessa passagem, diz que não necessitam de médicos sãos, mas sim os doentes, começamos a pensar, quando ele veio até nós, certamente, nenhum de nós está colocado num parque de diversão. Estamos todos doentes, em algum grau espiritualmente. Tem um artigo que foi publicado pela Federação Espírita do Brasil em 2015, que é muito interessante. Depois, se você entrar no site da Federação, tem esse artigo lá. Em 2015 eles publicaram isso. E que tem um artigo que traz uma abordagem inteira sobre as enfermidades espirituais e os distúrbios que essas enfermidades causam no corpo físico. E esse artigo se baseia muito, tem várias colocações, se baseia em vários trechos do livro Entre a Terra e o Céu, que o Chico psicografou do André Luiz. E esse livro, né, Entre a Terra e o Céu, quem já leu, sabe que ele destaca o respeito que nós devemos ter com o corpo físico e do culto incessante do serviço ao bem. E tem tudo a ver com o que o mestre nos diz nesta passagem do Evangelho. E lá nesse artigo, o articulista escreve, a articulista, inclusive, ela diz que as enfermidades espirituais podem produzir distúrbios severos no corpo físico. E eles são classificados, né, as enfermidades espirituais, baixa, média ou alta gravidade. E eu não vou entrar no detalhamento desses níveis, porque isso vale uma outra exposição só sobre isso. Mas é bastante, assim, clareia muito a nossa visão sobre tudo. Então, a saúde física e espiritual reflete o quanto nós estamos harmonizados
espiritualmente. Tem um livro que eu gosto muito e sempre me acompanha diariamente, e talvez muitos conheçam, que é o Minutos de Sabedoria, do Carlos Pastorinho. E no número 61 desse livro tem um trecho que diz assim: toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza. E sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. E encerra dizendo o seguinte: viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. E nesse mesmo livro tem um outro trecho, no número 13, que diz assim: pense positivamente. Nossos pensamentos emitem ondas reais que se irradiam de nosso cérebro, formando uma atmosfera mental que é peculiar a cada pessoa. De acordo com o tipo de vibração do seu pensamento, você atrairá todas as ondas semelhantes. Então, aqui, entender, buscar a compreensão do sentido das palavras da nossa prece da fraternidade, que em todos os trabalhos ela é muito usada, nós precisamos compreender o sentido do que está trazendo essa prece para nós, quando nós nos dirigimos a Jesus, aos trabalhadores do plano espiritual e a Deus, pedindo que eles nos amparem e nos fortaleçam. Porque quando a gente buscar essa compreensão, isso vai clarear essa mensagem, né? Qual o objetivo dessa prece? Qual a conexão que ela tem com o evangelho do mestre? Quando o mestre diz que não são os sãos que precisam de médicos. Essa mensagem ressalta a importância de estarmos saudáveis espiritualmente para nosso próprio bem e para exercermos o trabalho do bem, o trabalho espiritual a favor do outro. Cuidar da saúde física é importante? Sim, é muito, muito importante. Mas, principalmente, cuidar muito, muito da nossa saúde espiritual é fundamental para essa nossa jornada. Só que esse cuidado com a saúde espiritual é individual, né? Nós só vamos fazer parte, né, das forças do bem que trabalham para proteger este mundo quando nós começarmos efetivamente a famosa reforma íntima, né? A busca de melhorar nossos sentimentos. E eu tenho uma querida amiga que eu estou vendo até o rostinho dela aqui, que quando a gente trabalhava junto no sábado, ela falava muito assim: evolução espiritual não dá pulo. Ninguém pula 3 degraus. É degrauzinho por degrauzinho, né, Carlina? E é exatamente isso. A reforma íntima, de repente, a gente acha que tem que derrubar a casa toda porque nada presta. Não. Tem muita coisa que nós já aprendemos nessas nossas encarnações. Quanta coisa nós já evoluímos dentro do nosso coração e nosso espírito. Então, a disciplina espiritual começa aqui, ó, nos nossos pensamentos. E aquela recomendação do vigiai e orai tem a sua essência nos efeitos que esse pensamento traz para a nossa saúde espiritual. As forças do bem precisam cada vez mais de voluntários, de trabalhadores da seara do mestre. Mais e mais o mestre precisa de trabalhadores neste momento de transformação que o planeta está passando. Porque
a transformação deste mundo não vai se dar por fenômenos da natureza severos, da destruição planetária. O mundo material vai continuar a sua jornada, seu progresso, acontece pela evolução constante da ciência, até estavam comentando aqui agora há pouco isso, pelas novas descobertas tecnológicas, pela própria evolução do material ao qual é feito o planeta. Então, o mundo material vai continuar a sua evolução, ou vai trazer para nós as consequências das nossas irresponsabilidades com este planeta, né? Então, esse conceito de evolução do planeta, de provas e expiações para a regeneração trazida por Kardec, ela vai acontecer com a mudança da psicosfera individual. Quando a gente começar a mudar a nossa psicosfera, né, o que nós estamos gerando, quanto mais pessoas começarem essa mudança interior, a psicosfera do planeta vai mudar. E aí sim, a psicosfera do bem é a principal qualidade dos trabalhadores do Mestre Jesus. Então, quando a gente entende que a mudança, a transformação do planeta começa dentro de cada um de nós começamos a ver como é importante, como é fundamental a melhoria contínua nossa, espiritualmente falando. Eu não conheço o autor dessa frase, mas eu gosto muito dela. Diz assim: cada dia é uma nova chance para ser melhor. Cada dia. Não melhor que os outros, melhor que nós mesmos ontem. E Deus espera exatamente isso de cada um de nós. E ele nos enviou o Mestre Jesus para nos mostrar, né, para nos dar um rumo, né? Como fazer essa melhoria espiritual contínua, que é aos poucos, sim, degrauzinho por degrauzinho, sim, mas que nós não podemos desistir de levantar o pé e dar o passo no próximo degrau. E nessa simples frase aqui, nós temos duas atitudes indispensáveis para os trabalhadores que querem fazer parte das forças do bem que estão defendendo o mundo nesse momento de transformação. Essa frase diz: nós precisamos nos melhorar pelo amor e respeitar o próximo por esse mesmo amor. Para nós fazermos parte das forças do bem, né, e combatermos as forças do mal, lembram da prece das fraternidades, né? Fortalecei-nos e amparai-nos. Para a gente fazer parte disso, nós precisamos saber como é que essas forças do mal tentam dominar o mundo. Como é que elas agem? Quais são essas forças? Onde é que elas surgem, né? Essas perguntas parecem até pergunta de Globo Repórter, né? Aonde dormem, né? Onde dá, mas não é. É uma pergunta importante, porque a gente fala das forças do mal e parece que a gente se reporta a conceito que algumas religiões trazem, né? Que teve um ser criado por Deus e que se desviou do caminho e depois criou um reinozinho lá só para tortura, para sofrimento. É esse serzinho que se pensou agora aí mesmo. É essa pessoinha aí. É esse nome que você pensou aí. Quando a gente se apega a isso, isso é uma tentativa nossa de colocar fora de nós a fonte das vibrações, das energias, dos sentimentos que não são bons, que causam doenças, que alimentam o mal do planeta. Então, entender isso é entender assim: nós somos fonte do bem e também do mal. Eu me recordo da uma conversa que acho que foram até alguns anos atrás. O dia eu ouvi, na verdade, eu ouvi
a minha querida Mirna falando para uma pessoa que algumas pessoas questionam a prece das fraternidades, dizendo assim, por que a gente não fala, né? Auxiliar-nos dar-nos forças para fazer parte das forças do bem. E eu me recordo até hoje que a minha querida Mirna disse o seguinte, mas nós já somos a força do bem? Será que nós só fazemos o bem? Né? Ou seja, as forças do mal que tentam dominar o mundo vão perder a força, vão diminuir os efeitos quando nós passarmos a emitir menos vibrações pesadas, menos pensamentos inferiores, né? Porque quando a gente coloca, né, que a força do mal é de fora, né, de onde será que está vindo? A gente começa a dizer assim, ó, a responsabilidade de acabar com a força do mal é de Deus. Não foi ele que criou esse negócio, né? Mas não. Cada um de nós é responsável por mudar. Mudar primeiro a si. E mudando, a gente muda o nosso pequeno mundo, aquele que está no nosso entorno. E aí, quando a gente fala, né, que nós temos sentimentos bons e sentimentos não tão bons, a gente pensa assim, mas como é que eu sei que sentimento é esse? Qual que é bom ou qual que não é bom? Vou dizer para vocês uma coisa. A gente sabe. Sabe sim, quando a gente está pensando alguma coisa que não é tão boa assim. Mas, na dúvida, faça 3 perguntas. Isso é bom para mim? Isso é bom para o próximo? Isso é bom para o planeta? Se uma dessas 3 for não, o pensamento não é bom. A vibração não é boa, né? Então, a gente não consegue ver os sentimentos, mas os olhos físicos não conseguem ver esses sentimentos. Somente a gente consegue ver os efeitos deles no nosso mundo. E nem sempre os efeitos são tão bons assim. E por conta disso, muitas pessoas duvidam, né? Que podem fazer algo para mudar o mundo, para mudar essa psicosfera. E quando a gente se deixa enganar por essas dúvidas, nós vamos continuar deixando o nosso espírito emanar sentimentos e vibrações não tão boas, que fazem mal primeiro para nós, porque a doença espiritual, ela somatiza, ela transfere-se para o corpo físico. E depois a gente faz mal para o mundo. E aí a gente pode perguntar assim, né? Ô Vicente, mas me fala uma coisa. Será que isso acontece comigo? Será que nasce em mim pensamentos, sentimentos que não são tão bons em algum momento? Eu não sei a resposta para isso, mas você sabe. E aí é importante entender o seguinte, aí que eu falei que a reforma íntima não é destruir tudo. Não. Pode ser que hoje eu já não tenha tantos pensamentos pesados mais assim. Eu já consigo dar uma segurada, o vigiar e orar e faz mais sentido para mim, né? Por exemplo, a gente não fica com vontade, talvez, de matar o outro, como algumas encarnações atrás a gente fazia, né? Pelo menos não fisicamente, né? A gente mais aqui, se isso passa no seu pensamento, tá aí a sua resposta. Se você tem o hábito, e eu gosto muito de falar isso nas minhas exposições do Evangelho, de falar palavrão, minha querida amiga, meu querido amigo, não existe palavrão com vibração boa. Não existe palavrão com pensamento bom. Se você tem esse hábito, tá aí a resposta que você estava procurando. E tem uma frase que se atribui a Cora Coralina, mas não é dela essa frase, mas não importa, importa é o que a mensagem traz, que diz assim: há muros
que só a paciência derruba, e há pontes que só o amor constrói. Olhem, essa é uma indicação clara para nós. Para eu derrubar os muros da intolerância, né, do preconceito, eu tenho que ter paciência, porque eu posso já ter mudado, mas o outro ainda talvez não tenha mudado tanto assim. Mas as pontes entre eu e o meu próximo, entre eu e Deus, só o amor constrói isso. E isso fica claro, sabe, quando a gente enxerga, e aí passa meio despercebido, eu gosto muito, tem a última bem-aventurança de Jesus. Todos conhecem, né, o Sermão do Monte, que tem as bem-aventuranças. Porque lá ele anuncia, né, os afados, bem-aventurados os aflitos, os mansos, os pobres de espírito, entre outros. Mas depois que ele desencarnou e retornou para conversar com os seus seguidores, os seus apóstolos, ele trouxe uma última bem-aventurança, que passa despercebido quando a gente estuda essa passagem, mas ele traz uma bem-aventurança. E isso aconteceu quando Tomé afirmou que só reconhecia se aquele cara era Jesus se ele visse o buraco do prego. Jesus então mostrou as suas mãos para Tomé e disse: porque me vistes, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Essa bem-aventurança ninguém destaca, ela passa despercebida, mas é uma bem-aventurança. E por que eu trago essa bem-aventurança aqui? Porque eu não vi Jesus, eu não lembro se eu tenha visto Jesus, né? Não sei se alguém aí lembra, mas eu não preciso ver para crer, para colocar em prática o ensinamento que ele trouxe. Então, bem-aventurados, como disse Jesus, os que não viram e creram. Na verdade, é bem-aventurados os que não viram e praticam o amor que ele ensinou, praticam o bem ao próximo. Por vezes, nós não entendemos, né, a mensagem da Boa Nova, a mensagem do Evangelho. Porque talvez, né, a gente pense algumas vezes como pensavam os apóstolos, alguns seguidores, né? Inclusive o Judas Iscariotes pensava assim, que Jesus vinha para fazer uma revolução, para fazer uma guerra, para mudar o mundo na base da força. Mas não, né? A Boa Nova, ela veio e pede que nós nos engajemos nas forças do bem, né? Porque fazer o bem, levar o amor ao próximo, muda o mundo, muda o nosso ser, né? E é só isso que vai mudar a psicosfera em que nós estamos inseridos. Mesmo Jesus não estando encarnado entre nós. Nossa fé é a manifestação dessa última bem-aventurança. Porque se você não tem fé, você não acredita que o evangelho, que o amor do Cristo pode mudar a vida, a nossa vida, a vida do outro, a vida do mundo. Então, bem-aventurados os que não viram e creem na mensagem da Boa Nova. E as forças do bem que estão defendendo o mundo, elas se movimentam a todo instante, né? Constantemente. Os trabalhadores... Só um minutinho, gente, tomar uma água aqui. Os trabalhadores que se colocam, se disponibilizam para trabalhar junto às forças do bem, não ficam parados, né? Não ficam esperando que Deus traga a solução
para os problemas aos quais nós estamos envolvidos. Certamente, em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu essa frase: não fazer os outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem. Mas essa frase está errada, né? Será que a gente já pensou alguma vez na vida assim, bom, se eu não consigo fazer o bem, pelo menos mal para os outros eu não estou fazendo? Será que alguma vez a gente já pensou assim? Mas as forças do bem que tentam proteger este mundo para ele nesse momento de transformação, elas são de ação, de movimento. Porque só o amor se movimentando, ele vai dominar o mundo. Ele vai ser maior parte das vibrações do mundo regenerado. No Evangelho de Mateus tem uma passagem que diz assim: assim, tudo quanto quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. Vejam, o mestre nos fala em ação positiva, né, em pensamento positivo, né? Fazei vós a eles. Mas aí alguém pensa assim: ô Vicente, você sabe que eu gostaria muito de fazer o bem, mas onde é que eu vou buscar força para me manter saudável espiritualmente nesses tempos tão difíceis, tão sofridos que nós estamos vivendo? Porque essa luta não acontece fora de nós. A mudança principal, a ação principal é interna, é de cada um, é espiritual de cada um. Quando a gente olha para o outro, né, achando que ele precisa mudar, porque nós sabemos o que ele precisa, tá aí. É no mínimo achar que nós somos melhores do que o próximo. E isso, o Livro dos Espíritos é rico nisso, né? Podemos fazer que o maior obstáculo ao progresso moral e, por consequência, o espiritual, tem dois sentimentos: orgulho e egoísmo. Dois sentimentos que nos causam doenças espirituais e físicas. Não existe ninguém, nenhum ser neste planeta que não possa fazer algum bem a outra pessoa. O Chico, certa vez, disse que quem não trabalha, dá trabalho. Pensa quando a gente está afastado do trabalho, do bem, como a gente dá trabalho para os outros. Imagina para o plano espiritual, que ele fica assim: menino Vicente, por favor, faz alguma coisa, para de pensar nessas bobagens, né? Então, antes que alguém pense, mas é muito difícil agir assim, é difícil sim, porque a reforma não é fácil, a mudança não é fácil. Mas as casas espíritas, né, e outras casas religiosas, elas se tornam, nesse momento de transformação, verdadeiras fortalezas a serviço das forças do bem. Elas recebem as energias de amor do mestre e a espalham pelo mundo. E essa energia cria muralhas energéticas e fluídicas que vão tentando impedir a ação das forças do mal. Lembrando, as forças do mal não estão do outro lado da rua, né? Então, quando as casas espíritas trabalham, ela trabalha o seu interior, ela te ajuda a que você mude a sua vibração, a sua energia. E esses ninhos acolhedores de amor, eles estão constantemente com os braços abertos para nos acolher nos diversos momentos da nossa jornada. A nossa querida, né, amada Casa Amor em Gotas é uma dessas fortalezas, meus amigos, minhas amigas. Ela até pode ser pequena fisicamente, se você pensar, mas ela é imensa quando vista no plano espiritual.
Eu vou compartilhar com vocês aqui uma experiência que só uma pessoa aqui nesse evangelho já ouviu eu contar, que foi a minha querida amiga Mirna. Há cerca de uns 5 ou 6 anos atrás, durante o sono, né, nem sonho, eu fui levado para conhecer a nossa querida Amor em Gotas no plano espiritual. E isso só a Mirna sabia disso. E foi tão claro, tão nítido para mim a beleza que eu vi. A casa Amor em Gotas, que se projeta da nossa casa Amor em Gotas ao plano espiritual, tem enormes salas de acolhimento, de exposições do Evangelho, 24 horas ao dia, todo o tempo se fala de amor, se fala do Evangelho. Tem uma quantidade enorme de cômodos que acolhem e tratam os espíritos das crianças que desencarnaram. E muitos de nossos trabalhadores que desencarnaram lá estavam trabalhando, e bastante. Trabalhavam para ali na primeira recepção, porque a Casa Amor em Gotas, no plano espiritual, ela faz um primeiro tratamento para encaminhar esses espíritos. E aí alguém pode pensar, ah, Vicente, mas então, aí a gente precisa começar com a Mirna, porque o Amor em Gotas está fechado. Nós precisamos abrir logo, então. Engana-se quem pensa dessa maneira. A Casa Espírita Amor em Gotas nunca estará fechada. Em nenhum minuto do dia, em nenhum dia do ano. Pois ela está aberta para o universo. Lembram-se de Tomé? Pois é. Ele precisava ver o furo do prego para acreditar que aquele cara era Jesus. Nós não precisamos ver a porta aberta para acreditar que o amor em gotas se expande por todos os lugares e chega até cada um daqueles necessitados. E nossa querida Casa Amor em Gotas tem várias atividades e todas elas têm na sua essência, né, o amor trazido pelo Mestre. E eu quero falar aqui um pouquinho, né, de uma dessas atividades que mantenha o amor em gotas pulsante no universo, pulsante entre nós, que é o trabalho dos grupos samaritanos, que levam o amor de Deus a todos os cantos, aos hospitais, aos lares, onde houver alguém precisando de um carinho, de um acolhimento, de um ombro amigo, né? De uma voz que leve um pouco de serenidade, de paz, naqueles momentos mais difíceis pelo qual aquela pessoa está passando. E aí eu fui conversar, né, essa semana, quando eu estava estudando para essa nossa conversa, eu falei assim, puxa vida, de onde saiu esse nome Samaritanos, na nossa Amor em Gotas? E aí eu quero agradecer muito aqui a Edna, não sei se ela está aqui no nosso evangelho, e ela me mandou um monte de informações, né? Porque é sempre importante a gente saber, né, da onde a gente começou, por quê, o que dá sentido para esse nosso trabalho. E aí depois que ela me explicou a origem dos grupos samaritanos do nosso Amor em Gotas, eu entendi a última frase de uma parábola que diz assim: aquele que usou de misericórdia para com ele foi aquele que amou o próximo. Esse é o momento final de uma das mais lindas parábolas do Evangelho, a parábola do bom samaritano, né? Porque num instante que o samaritano se propôs a mudar a sua rotina, né, o seu dia, para ajudar um completo estranho para ele, ele se tornou próximo do outro. E o que moveu aquele homem? O amor na sua essência mais pura. O não julgamento do outro, né? O ver no outro alguém que precisa, sem ter preconceito, sem ser intolerante.
é pensar no outro. E quantos de nós já não necessitamos dos samaritanos em algum momento de nossas vidas? Os trabalhos dos grupos samaritanos do Amor em Gotas têm a essência do bom samaritano em cada uma de suas atendimentos, cada uma das suas ações. O amor incondicional ao próximo. E esses grupos são acompanhados e sustentados por equipes espirituais dedicadas ao trabalho samaritano também, que são enviadas e orientadas pelo mestre. E a Casa Monigotas tem diversos grupos samaritanos, né? Eu acho que deve trabalhar todos os dias, não sei quantas horas por dia, os nossos amigos e amigas dos samaritanos. Mas olhem só, é o mesmo efeito do bom samaritano, né? Ela muda a rotina, a pessoa muda a rotina dela, dedica um tempo ao próximo. Eles levam o amor de Deus até esses necessitados, né? São equipes de trabalhadores, de trabalhadoras, encarnados e desencarnados, que através de suas orações, suas vibrações, suas palavras, suas energias, unem-se em um só propósito: se doar ao próximo naqueles momentos que estão junto com eles. Eles doam seu tempo, doam seu amor, doam suas orações, doam seus melhores sentimentos para aquele que está necessitado. E quando alguém recebe essa abençoada visita dos nossos samaritanos, tenham certeza que a pessoa sente lá no mais profundo do seu espírito os efeitos desse abençoado trabalho. Aquele que recebe a visita do samaritano sentem como se estivessem passando um óleo abençoado nas feridas da sua alma. Sentem as vibrações trazendo gotas de amor para aliviar a dor física. Aqueles que recebem a visita do samaritano sentem e veem luzes celestiais de diversas cores caindo sobre a cabeça e envolvendo totalmente o seu ser. Aquele que recebe a visita de um samaritano, ele sente o próprio Jesus tocando seu perispírito, aliviando a angústia, a incerteza, a ansiedade, a depressão. Eles sentem a energia de Deus, do amor de Deus, reforçando a sua fé e a sua esperança que esse Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E para a gente ir concluindo, e aqui eu quis trazer o trabalho dos samaritanos, porque quando a gente faz a prece das fraternidades, a gente pede para Deus, para Jesus e para os trabalhadores espirituais, né? Fortalecei-nos e amparai-nos para que a gente possa, né, combater as forças do mal, as forças que fazem mal ao espírito. O trabalho dos grupos samaritanos é fortalecido e amparado pelo Jesus, pelas equipes celestiais e por Deus. E o Emmanuel nos traz um texto que eu quero ler só uns 3 trechinhos, mas depois eu recomendo que vocês procurem esse texto no Google. Samaritanos e nós. Diz assim: quem de nós não terá caído alguma vez em abandono ou penúria, aflição, amargura, engano ou perturbação? A face disso, nós, em face disso, para nós, o samaritano da bondade, a criatura que nos reergue, nos reanima, será sempre aquela pessoa que nos acolhe nos dias de tristeza com a mesma generosidade que nos abraça nos instantes de festas e alegrias. Será aquela pessoa que nos estima assim como nós somos, sem reclamar.
Será aquela pessoa que nos levanta do chão da própria queda para o abraço da esperança, sem questionar as nossas fraquezas. É aquela pessoa que nos ouve as queixas reiteradas, rearticulando sem aspereza o verbo paciência e compreensão. E eu quero só pegar o último trecho dessa mensagem do Emmanuel, que diz assim: será aquela pessoa que nos ilumina a fé sem destruir-nos a confiança, que se transforma em harmonia e concurso fraterno, seja em nossa casa ou no grupo de serviço em que trabalhamos. Detenhamo-nos a pensar nisso e lembrando reconhecidamente quantos se nos fazem samaritanos do auxílio e da bondade nas estradas da existência. Recordemos a lição de Jesus e diante dos outros, sejam eles quem sejam, façamos nós o mesmo. Então, minhas amigas, meus amigos, buscar na prece das fraternidades, pedir a Deus, a Jesus, que nos ampare, nos fortaleça, precisa também que nós aceitemos em nosso coração, em nosso espírito, a chegada desse médico chamado Jesus, que veio aqui para curar aqueles que estão doentes, espiritualmente. Mas essa cura depende da nossa aceitação desse tratamento trazido por Jesus. Hoje, o momento que nós estamos vivendo, é um momento para atravessarmos os muros criados por nós mesmos, pelos nossos sentimentos inferiores, e irmos ao encontro de quem necessita do nosso carinho, do nosso olhar, da nossa ternura e do nosso amor. Pois, naquele leito de dor, naquele olhar sofrido, naquele lar angustiado, nós encontraremos o próprio Mestre nos dizendo: estive doente e me visitaste. Muita paz para todos nós. Vamos então nos unindo a Jesus. Vamos novamente nos sentindo no amor em gotas. Lá onde nós somos acolhidos com aquele abraço fraterno de Jesus. Lá onde o carinho do plano espiritual envolve todo o nosso espírito. Lá onde a gente recebe as luzes desse plano espiritual, as bênçãos de Deus para as nossas vidas. E unindo todas as nossas vibrações, os nossos melhores sentimentos, vamos pedindo a Jesus, pedindo ao Dr. Bezerra de Menezes, que todos esses nomes que aqui foram colocados recebam tudo aquilo que necessitam. Aquele que está num leito de hospital nesse momento, sinta que o Mestre Jesus está colocando a mão sobre a sua cabeça, energizando todos os seus pontos que mais doem. Sintam também, minhas amigas, pedindo a Jesus, vamos pedir que nesse momento as equipes espirituais entrem pelos nossos lares, fazendo uma higienização total da nossa casa, do nosso lar, trazendo harmonia e vibrações positivas para a nossa família. Mestre Jesus, agradecemos infinitamente por estarmos unidos aqui, falando sobre o seu Evangelho. E pedimos, Mestre, abençoa-nos, para que possamos continuar nossa jornada encarnados, nos melhorando,
para podermos um dia nos unir às forças do bem, que vão transformar este mundo pelo amor. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite.